igreja. Amém? Então, isso faz parte do reino dos céus. Então, abra a palavra de Deus em Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque a palavra de Deus diz o que é e o que não é o reino. É ou não é? O que é e o que não é. Tem que falar. O que é o reino e o que não é. Também ela diz. Para a gente poder não ter erro. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo falando aqui aos Romanos, né? É um tratado abençoado, diz assim: porque o reino de Deus, está ali, isso, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Fala comigo de novo assim, fazem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos orar por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui, Senhor, pela alegria de estarmos aqui colaborando com a Tua obra, cada um, irmão, fazendo a sua parte, e o Senhor abençoando vidas. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha agora mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que precisamos ouvir, necessitamos ouvir, para que venhamos encontrar corações sábios, Senhor, e aí fazemos a Tua vontade, aquilo que o Senhor deseja da nossa vida, para que possamos ser abençoados, porque nós que somos abençoados, como fazemos a Tua vontade. Então, que o Teu Espírito venha nos usar e falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém? Irmão, então olha só, ele diz que o reino de Deus não é o quê? Comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando ele fala comida e bebida, ele quer dizer as coisas efêmeras, as coisas materiais. E a própria Bíblia, ela em várias partes, ela nos mostra o que o apóstolo Paulo quer falar. Porque as coisas mais importantes para Deus, na realidade, são os nossos sentimentos e emoções que estão de acordo com o caráter de Jesus Cristo. Amém? Né? O próprio fruto do Espírito, tem alguma coisa de material no fruto do Espírito? Não. Então, tudo que nós temos, nós somos apenas mordomos, né? Nós apenas administramos, nós somos guardadores e podemos ser depositários fiéis. Quem entendeu bem aqui? Deus deposita na sua mão para que você guarde aquilo, até porque nós não somos donos de absolutamente nada. Porque eu costumo dizer uma coisa, se eu fosse realmente dono, as coisas passavam por mim e eu não passava pelas coisas. Nós temos uma casa, quando a gente morre, vai para quem a casa? Eu levo a casa junto? A conta bancária? Não, fica tudo por onde? E passa para outro. É ou não é verdade? Amém? É igual aconteceu aqui com a blusa que a pastora ela pegou. É ou não é verdade? Né? Não sei se a pessoa morreu não, tá? Né? Mas geralmente o pobre não muda de roupa, a roupa é que muda de pobre. Brincadeira. Mas a gente também de vez em quando usa aí, né, usar. Por exemplo, eu estou todo vestido aqui a caráter que eu ganhei tudo. O sapato ganhei também no meu aniversário, terno também, amém? A blusa também, glória a Deus. Só não sei a gravata, porque eu acho que ela deve ter comprado a gravata. Para não dizer que não tem nada meu, né? Mas o importante é que o Senhor, Ele providencia tudo para a tua vida. E aí o Senhor Jesus, ele fala, o apóstolo Paulo fala isso baseado naquilo que Jesus havia falado. Quando Jesus chama o povo, chama os discípulos, né, chama o rebanho que estava atrás dele, ele fala assim, olha, não vos inquieteis pelo que haver de comer, ou de beber, ou de vestir. E ele fala, maior, né, vale mais a vida de vocês do que o alimento, mais o corpo do que a vestimenta. Quem entendeu bem aqui? O que ele quer dizer? Tudo isso passa, mas o que é mais importante é a vida que Deus te deu. Sabe? Então, o reino de Deus, a gente já começa a entender o que não é o reino. Todos os conceitos que a gente tem de fama, de sucesso, né, no mundo e de prosperidade, começam a ser desconstruídos a partir dos ensinamentos do Senhor. Não é que nós não podemos utilizar aquilo que tem aqui na terra, não é isso. Mas o que nós não podemos colocar é o seguinte, é o coração nessas coisas, porque o próprio Senhor Jesus diz assim, ó, não depositem o vosso coração aonde
a traça corrói, o ladrão rouba. Quem entendeu? E o ferrugem também consome. Ele fala, o que ele quer dizer? Essas coisas não têm valor para Deus. Estou sendo claro aqui, gente? E aí Jesus fala que o Senhor sabe das nossas necessidades. E antes de nós precisarmos, Ele sabe. Por isso Ele fala, não vos inquieteis, o Pai sabe. E olha o que Ele fala. Dos gentios é que ficam preocupados com isso. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, Deus falou que você é filho. Deixou de ser gentio, qualquer um. Quem entendeu bem aqui, amém? Passou a se tornar, apesar do judeu ainda nos considerar gentio, mas para Cristo nós somos a família do Deus Todo-Poderoso. Amém? É importante, aí ele fala, olha que ele fala, os gentios é que se preocupam com isso, com essas coisas, vocês não. Então nós devemos colocar a nossa mente, o nosso coração, no que Deus fala, nas promessas que Ele tem para mim e para você. Isso traz conforto para a nossa vida, porque a fé, ela não traz desespero, ela não traz ansiedade, a fé traz paz e alegria no Espírito Santo. Você descansa no Senhor, porque sabe que o Senhor vai suprir. Quer ver uma coisa? Né? Quem tomou café hoje aí? Eita, glória, né? Tomando café bom, né? Amém? Quem aí, na hora do almoço, comeu um negocinho aí? Quem tomou banho hoje? Estava calor? Gente, Deus está providenciando tudo. Pergunta, irmão, o que você quer mais? Não é? Está dando tudo, meu Deus, né? Daqui a pouco vai chegar em casa, vai mimir, não é verdade? Né? Comer alguma coisinha, sair com os amigos, comer uma pizza. O pastor Neco estava falando, pastor, vamos lá hoje na pizzaria. Eu falei, hoje não dá. Até porque eu contei uma história para ele, mas eu não estou comendo direito, então vou fazer o que lá? Né? Mas deixa melhorar que você vai ver só. Até fiquei mais esbelto, né, gente? Mas o que eu quero dizer é que o Senhor providencia tudo para a gente. Então essas coisas não podem ocupar nossa mente. Estou sendo claro aqui? Que querendo, né, vamos colocar assim, ou não, né, entendendo ou não, o Senhor está olhando para você. E quando você ouve a palavra de Deus, que você ouve o Senhor Jesus falar assim, ó, não fique inquieto por causa disso. Eu sei da sua necessidade e eu vou suprir. Quando você acredita, sabe, disso no teu coração, sabe, isso alegra o coração de Deus. Porque você está acreditando na própria palavra, no próprio Deus. Tem gente que fala assim, não acredita em Deus, mas acredita no que Ele fala? Acredito. E por que então está assim? Então não acredita. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É um confronto mesmo. Eu falo que acredito em Deus, mas não acredito nas promessas dele, então não acredito em Deus. Amém? Então, a gente precisa entender isso. Essa unidade com a palavra de Deus tem que fazer parte do meu coração. Porque eu creio assim, quando a pastora estava contando aqui um fato, e existiram vários outros, né? Mas quando eu fiz aquela oferta, eu faço alguma oferta, que eu me alegro, quando eu faço com um voto específico, eu faço também meus votos específicos, né? A gente não cobra aqui na igreja isso, mas cada um, né, faça o seu, amém? Cada um oferta da maneira que você quiser, aquilo que você deseja. Eu sei aonde o meu calo aperta, então eu faço aquilo que é necessário para mim. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, quando eu faço isso, quando eu saio do altar, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu não sair com alegria, com convicção, não valeu a pena a minha oferta. Estou sendo claro aqui, gente? Eu tenho que sair com a convicção. Fui atendido e pronto. Só estou aguardando chegar a minha bênção. É assim que funciona. Então, em tudo, se ele falar para não se preocupar com o que é a vez de comer, beber ou vestir, eu não vou me preocupar. Amém? Aí você já tirou um peso do seu coração. É ou não é? Que ele fala assim, ó, olha só, olha o que ele fala, vinde a mim, vós que estáis o quê? Isso é na mesma palavra, ele fala, cansados e sobrecarregados. De quê? Preocupações, ansiedade. É ou não é? Ele fala, tira isso das costas de vocês e aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Ele chega para o discípulo e fala assim, ó, vai. Né? É o que eu vou fazer com os irmãos que vão lá falar as palmas. E ele fala assim, ó,
não leva comida, bebida, não leva nada no caminho. Deus vai abençoar vocês também. Né? E aí, lá depois, quando eles voltam, tá, da grande comissão que pregaram o evangelho, mandou não levar nem 2 túnicas, nada disso. Aí ele pergunta assim, vocês foram, eu falei para vocês não levar nada, não foi? Falou. E faltou alguma coisa para vocês? Não. Fala com o irmão, quando você faz a obra de Deus, nada falta na tua vida. O Senhor providencia. E essa confiança, quando a gente deposita, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir, preciso repetir. Quando alguém me pergunta algo que eu falo assim, ou a você, e aí, o que você acha, o que você acha? Eu preciso da tua ajuda, você fala, não, pode deixar que eu vou te ajudar. Isso aqui pode contar comigo. E que você afiança a tua palavra, que você dá a tua palavra, e a pessoa fala assim, mas vai fazer mesmo? Não estou acreditando muito não. Você vai ficar alegre ou vai ficar triste? Se desconfiar de você. Pergunta, irmão, se alguém desconfia da tua palavra, você fica alegre ou fica triste? Agora eu vou fazer uma pergunta, você pode falhar? Pode ou não pode? E você fica triste? Você imagina Deus que não falha. Estou sendo claro aqui? Se eu sou Deus, eu mato você. Ou mato eu. Como é que esse pirralho está confiando em mim? É ou não é verdade? Como é que esse Zé, ninguém, esse zero à esquerda, né? Na fila do último não é ninguém? Como é que... Estou sendo claro, gente. Amém? Então, quando Deus dá uma palavra, sabe? A gente precisa acreditar. Porque debaixo de uma palavra de bênção, só vem bênção para quem acredita. Amém? Então, quando o apóstolo fala que o reino de Deus, olha só, na comida, na bebida, ele quer dizer o seguinte, ó, fiquem tranquilos, porque Deus vai providenciar para vocês o que falta. E detalhe, aí o Senhor Jesus ainda fala assim, olha, não podeis servir a Deus e as riquezas, ou de agradar um ou agradar outro. Então, pastor, não posso ser rico? Não, não foi isso que Deus disse. Ele disse servir. Porque Paulo, falando para Timóteo, né, ele diz assim, ó, que o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que ele fala? Não. Ele fala o quê? Fala comigo assim, o amor ao dinheiro. Porque aquilo que você ama, você coloca o seu coração. E se você coloca o seu coração, o diabo sequestra aquilo e sequestra o teu coração. Deu para entender bem aqui? Qualquer coisa que você coloca o teu coração, está colocando o seu amor. E aí nisso, o diabo sequestra você e tua alma e teus desejos. Então o nosso maior amor tem que ser em quem? Em Deus. Nossa maior confiança? Jesus. Quem é o nosso apoio? Jesus. Quem é o nosso auxílio? Jesus. A nossa salvação? Quem é o nosso tudo? Jesus. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém, amados? Estou sendo claro aqui? Então olha só o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a tua confiança em Deus. Essa justiça que o Senhor Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos confiar, a igreja precisa confiar mais em Deus. Precisa depositar sua confiança, sua fé em Deus. Sabe? Ter tranquilidade no Deus Todo-Poderoso. Quando nós... Eu quero falar bem claro com os irmãos aqui, eu já vivi isso várias vezes, a gente não pode falar aquilo que não tem experiência. Quando nós recebemos uma palavra de Deus no nosso coração, nós sabemos muito bem quando recebemos essa palavra. É importante você entender isso. Tá? Fala com a pessoa que está ao seu lado, você não deixa ninguém te enganar. Quando Deus falar contigo, você sabe que falou contigo. É ou não é verdade? Porque o Senhor Jesus fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se a voz que você está ouvindo não sabe se é de Deus, então é porque não é ovelha do Senhor. É ou não é? Amém? Então, quando Deus fala, quando você recebe a palavra que foi direcionada para você, e você toma aquela mensagem e acredita e deposita nele a confiança, já resolveu na sua vida o que você precisa. Sabe, já o quê? Resolveu. Então, aquilo que a gente pede ao Senhor, com confiança, sem duvidar, acontece. Isso faz parte do reino dos céus.
Amém? Então fala comigo assim, primeiro grande passo para fazer parte do reino dos céus é confiar em tudo aquilo que o Senhor Jesus fala. Então, nós vemos aqui que, semana passada a gente falou o seguinte, que Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto por quê? Por reino de Deus. Então, se você não tiver firmeza, convicção, perseverança e suportar a dificuldade e continuar, não é apto por reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Se eu não acredito na promessa de Deus, eu também não sou apto para o reino de Deus. Eu não vou poder gozar dos privilégios que o reino tem para a minha vida. Então, o que é o reino do céu? Tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, tudo aquilo que Ele é, que Ele viveu, que Ele falou, sabe? Toda a experiência dEle, tudo aquilo que o Espírito Santo deixa para mim na Bíblia, isso faz parte do bolo que é o reino dos céus. Então, Ele quer montar na minha vida e na sua, no meu coração e no seu, o conceito do que é o reino de Deus, para que eu e você venhamos viver a plenitude que Ele tem para a minha vida. Então, o reino de Deus não é só, tá? Vamos bem claro aqui, não é só eu ter fé para conquistar bens materiais. Não é só ter fé para poder levantar minha família. Não! O reino de Deus, na realidade, é todo um conjunto que absorve você, sua alma, sua vida, sua mente, para fazer você ter a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. Deu para entender bem aqui, gente? Amém? Que às vezes, é interessante isso, né? Já falei isso aqui outras vezes, você tem uma petição, né? Para fazer uma petição diante de um juízo, e aí você... né? Vou citar aqui a questão trabalhista, né? Aí você tem direito a férias, 13º, quem entendeu bem aqui, né? Aviso de prévio, aquilo tudo, tal. Aí você vai, o advogado vai, não coloca, tá? Você tem uma série de benefícios, 10 benefícios lá. Aí o advogado deixa de colocar 2 ou 3. O juiz não vai dar o que você não pediu. Interessante isso, né? Estou sendo claro aqui, gente? Ele não vai dar o que você não pediu. Ele não vai dar de ofício que você não pediu. Você não pediu. Amém? Então, por isso que é importante saber os benefícios que eu tenho no reino de Deus, para eu poder pedir em cima dos benefícios, porque é em cima da promessa de Deus. E em cima da promessa dele, você tem direito a tudo. Então, o que o Senhor Jesus fala? O meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. Deixa de usufruir todas as bênçãos que tem no reino para a minha vida e para a sua, porque... eu não tenho conhecimento. Amém, amado? Quem está entendendo bem aqui? O Senhor Jesus disse que a gente pode ser curado por Ele? Fala ou não fala? Amém? Que podemos ser libertos por Ele? Amém? Que os pães podem ser multiplicados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus? Amém? Então, você tem direito a uma vida abundante. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a alegria do Espírito Santo. Você tem direito? Tem ou não tem? Tem. Você salva você e sua casa, você tem direito? Tem. Então fala com o irmão, você tem tudo. O que você precisa é acreditar naquilo que a palavra diz na sua vida. E parar de choramingar. Amém? Glória a Deus. Fala comigo assim, eu preciso parar de mimimi, de ficar reclamando, mas eu vou clamar, porque aí eu vou receber. Amém? Clamar, né? E outra coisa importante a gente entender aqui, né? E eu vou falar com os irmãos, Tomé é tido como uma pessoa incrédula, é ou não é verdade? Mas não só olha aquela parte, a gente tem tendência a olhar só a parte negativa. Uma certa vez o Senhor Jesus ele fala o seguinte, olha só, eu vou ter que deixar vocês por um breve momento, eu vou e depois vocês vão, porque vocês sabem o caminho. Aí, sabe para onde eu vou? Eu vou. Aí Tomé vira para Jesus e fala, Senhor, com tanta sinceridade, né? A gente não sabe para onde o Senhor vai e nem caminho. O que Jesus responde? As verdades mais maravilhosas da Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tenha medo de perguntar a Jesus. Quem entendeu bem aqui? Não tenha medo, Ele não vai te bater por causa disso. Senhor, eu quero isso aqui, mas não estou acreditando muito não. É bom você falar isso. Você está abrindo o coração para o Senhor. Aquele pai do rapaz que estava endemoniado, Jesus
ele chega para Jesus e falou assim, o senhor pode fazer alguma coisa, faz logo. Olha só como é que ele falou. Fala assim, às vezes a gente é agoniado, chama a atenção de Jesus, né? Aí Jesus falou assim, eu posso? Jesus deu uma lapada nele. Você crê? Aí ele, vou dar um papo para o senhor reto. Eu não acredito muito não. Mas ele foi humilde. Primeiro ele foi sincero. Falou que não tinha fé suficiente. Quem entende aqui? E depois ele fala, mas me ajuda aí na minha pequena fé. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Mesmo quando você não tem uma fé muito grande, fala para Jesus. Que ele vai quebrar teu galho. Fala assim, ele vai quebrar teu galho. Ele já quebrou até o dia de hoje. É ou não é? Ele já te ajudou. Mesmo tem situação que você pediu, nem lembra mais, ele vai e traz para a sua vida e abençoa. É ou não é verdade? Amém? Então, não tenha medo, porque o Senhor, Ele te ama. Olha o que ele fala, qual é o pai que o filho pede um ovo e ele dá uma serpente, é ou não é verdade? Ou pede um pão e ele dá uma pedra. Então, se você, eu não estou entendendo isso não, pergunta qual o problema. Gideão tinha uma missão braba lá, o que ele fez? Vou botar um negócio aqui, tá? E aí, um pouquinho de lã aqui, se o senhor molhar tudo em volta e deixar seco ali, eu vou acreditar. Aí Deus molhou tudo em volta com orvalho e deixou seco. Ele pega e fala assim, com toda sinceridade, foi maneiro, foi legal, eu vi que o senhor tem poder, mas eu quero outro sinal. Abusado, não é verdade? E aí, agora eu quero que tudo fique seco, só fique molhado aqui. Deus brigou com ele, gente? Brigou? O que Deus fez? Tá bom, então, vou molhar só ali. Aí quando ele foi, estava tudo seco em volta, estava molhadinho da. Aí fala, agora eu entendi. Fala que a pessoa não tem problema perguntar uma, duas vezes, não. Deus vai te responder, meu filho. Amém? Isso faz parte do reino de Deus. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Filho não precisa ficar com mimimi para poder perguntar ao pai se eu preciso, eu quero, eu mereço. Aí ele vai falar, não merece, mas eu quero assim mesmo. E aí você vai e pede. Amém? Porque se ele não quiser te dar aquilo, ele vai te dar algo melhor. Amém? Mas é preciso a gente entender que o meu coração não pode estar naquilo que é perecível, aquilo que não é perene, aquilo que é efêmero. Não pode. O meu coração tem que estar em Jesus Cristo. E aí você vê que todas essas coisas vêm para a sua vida porque você não dá tanta importância, porque você dá mais importância a Jesus na tua vida. Amém, amados? Quem entendeu essa mensagem aqui? Nós estamos na ceia do Senhor, uma ordenança do Senhor. Né? Primeiro é o batismo e depois a ceia. 2 ordenanças que Ele nos deixa para a igreja. De rituais, né? E é importante a gente falar da unidade da comunhão. Nós precisamos ter comunhão com os outros. Quem diz que tem comunhão com Deus e não tem com os irmãos é mentiroso. Não existe isso. Na nossa comunhão, uns com os outros, o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Coríntios o seguinte, lá em Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, olha, rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala rogo, é porque ele está implorando a Deus. Você já reparou quando você quer que alguém entenda alguma coisa, você pega a pessoa e fala, meu filho, em nome de Jesus, quem já fez assim? Abre essa cabeça. É isso que Paulo está falando com os coríntios, tá? Povo bagunçado, quizumbeiro, quem entendeu aqui? Contendeiro. Ele fala, só em haver contenda entre vocês já mostra que são carnais. Então fala que o irmão está assim, não é só a sua igreja que tem problema não. Aí que o Paulo pastoreava também estava ruim. Isso traz um alívio para a gente, sabe? Mas brincando, aqui a igreja está melhor do que a de Corinto, né? Porque... Aleluia, né? E a gente já tem um exemplo deles para não errar. Então ele fala assim, rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que digais todos a mesma coisa, tem o mesmo parecer, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então comunhão é isso, é a gente ter o mesmo parecer, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Estou sendo claro aqui, gente? Se eu penso de maneira diferente do meu irmão com relação à palavra, Deus não vai agir.
A gente precisa estar ligado na igreja de tal forma que eu preciso ter com sinceridade o meu coração ali voltado, né? Porque a palavra diz. Então, o próprio Senhor Jesus fala o seguinte na oração, lá em João 17, ele diz assim: Pai, aperfeiçoa-os na unidade. Assim como eu e tu somos uns, que eles também sejam um comigo, assim como sou contigo. Ou seja, na unidade há poder. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Se o coração não está unido, o diabo percebe. E Deus também. Sabe o que acontece? Não acontece aquilo que você gostaria que acontecesse. É importante essa defesa da unidade da comunhão, que nela há poder. Estou sendo claro aqui, gente? Jesus falou: o que 2 ou 3 concordar acerca de qualquer coisa na terra será ligado no céu. Meu Deus, meu Pai vai fazer concordância. Fala comigo assim: há poder na concordância e a desgraça na discordância. Visões diferentes não vão fazer com que a gente siga na mesma direção. O que lá em Amós 3 diz? Andarão 2 juntos se houver acordo? É simples. Se o coração está para um lado e para o outro, se a mente está para um lado e para o outro, vai dar errado. Estou sendo claro aqui, gente? É como num cabo de guerra. Está a gente de um lado, o diabo lá com os anjos dele do outro. Aí se alguém, né, será que nós estamos certos? Aí vai passar para o outro lado. Ó. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Quem quer puxar para o mesmo lado de Jesus aí? Dão glória a Deus. Então é importante a unidade com a igreja. Amém? Se ele tem alguma dificuldade, olha, pastor, eu preciso saber disso. Procura o seu discipulador, procura o seu líder de célula. Amém? Mas é importante tirar toda a dúvida, porque na dúvida o Senhor não opera. Amém? Olha o que ele diz: se você crê e não duvidar, vai ser feito como você deseja. Glória a Deus, gente. Isso aqui é um alerta para a igreja, que nós estamos na ceia, e a ceia é o corpo de Cristo. O Senhor morreu para que nós tivéssemos unidade. Tivéssemos o quê? Comunhão. Eu sei que nós, quando chegamos no mundo, né, nós chegamos cheios de conceitos, é ou não é? De ideias, de opiniões, que elas tendem a serem desconstruídas à medida que eu vou sendo confrontado com a palavra de Deus. E aí, às vezes, eu, para justificar minhas atitudes, meus sentimentos, eu crio argumentos, sabe? E não pensa que a pessoa não é inteligente, não. Às vezes eu falo aqui, raciocina que não dói, mas quanto mais inteligente, mais conhecimento, às vezes mais difícil fica de se render ao Senhor Jesus. Vou explicar por quê. Porque a pessoa, pelo ego, ela vai usar tudo que tem para tentar proteger a sua opinião. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? Por isso que a gente vê muita gente sem braço, porque não dá o braço a torcer. Fala com a pessoa: Deus quer que você entre inteiro no reino do céu. Amém? Não é melhor dar o braço a torcer para o Senhor? Estou errado, arrego, me rendo. É ou não é? Porque, na realidade, as nossas opiniões, conceitos, ideias não servem de nada quando confrontados com o Senhor. E quando a gente chega para conversar com o irmão, seja a respeito de qualquer coisa, a gente precisa aprender a chegar para ouvir. Porque às vezes a gente chega como se fosse num combate. Quem já viu isso aqui? Quer brigar. Eu quero fazer valer a minha opinião. Eu tenho que convencer o outro. É como se fosse uma guerra. É ou não é? Isso cria uma barreira que, infelizmente, o Espírito Santo não age. Não vai agir. O apóstolo Paulo diz assim, que as nossas milícias não são... As armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir o quê? As fortalezas. E ele diz assim: quando nós levarmos a Cristo todo o nosso interesse, todo o nosso entendimento, toda a nossa vontade. Então, que fortalezas são essas que nós destruímos? Não são as fortalezas do inimigo, são as fortalezas que nós criamos com a nossa vaidade, com o nosso ego. Quem está entendendo bem aqui? Isso... Fala com o irmão que está assim: o maior inimigo que você tem é a incredulidade. E são as ideias formadas pelo mundo no nosso coração. Por isso a gente tem que se render a Cristo. Está sendo claro aqui? Errou, fala errei, ponto, acabou. Amém?
E eu estava errado, pronto, mudou. Quantas vezes eu mudo? Às vezes eu estou ouvindo alguma coisa, né? A gente ora, busca, a gente vai ficando mais velho, claro que a gente vai procurando errar menos, né? Quer dizer, a gente acha, né? Eu vou tentando. Mas a ideia é justamente se aproximar cada vez mais da palavra com humildade para poder recalcular a rota sempre que for preciso para encontrar a vitória em Cristo Jesus. Amém, amado? Feche seus olhos nesse momento. Você que faz parte do reino dos céus, você que tem direito a todos os benefícios do reino dos céus, você pelo qual o Senhor Jesus morreu na cruz para te salvar, te abençoar. Conversa com Deus agora, fala: Senhor, todos os benefícios do reino eu quero para mim. Todos. Então me ajuda a me adequar em tudo que o Senhor deseja. Se há algum conceito, preconceito, opinião, ideia que ainda norteia a minha mente, o meu coração, que me impede de ser abundante, como o Senhor Jesus determinou, me ajuda hoje a tirar, arrancar do meu coração. Tira, meu Pai. Me ajuda, Senhor. Estou com o coração aqui humilde, Senhor. Que a Tua palavra diz que o reino dos céus é dos pobres de espírito. Eu quero ser pobre de espírito hoje. Pedindo a Ti, Senhor, reconstrói se for preciso, Pai. Transforma se for preciso. Tudo aquilo que está no meu coração, para que eu possa gozar e desfrutar do que o Senhor tem na minha vida. Porque o reino do céu já é chegado. O reino do céu já está na tua vida. E a justiça é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por esse momento aqui, na tua presença. E agora, meu Deus, te pedir que o Senhor venha nos abençoar com a ceia, Senhor, em unidade, meu Pai, em unidade, em alegria no Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda a vivermos à altura da dignidade do cidadão do Teu reino. Sim, meu Pai, porque nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Éramos das trevas e agora estamos na luz. Em nome de Jesus. Amém? A gente nunca vai deixar de lidar com as trevas. Como assim, pastor? Antes as trevas estavam na gente. Agora a gente dissipa as trevas. Quem entendeu a diferença aqui? Amém? E vai continuar lidando com o inimigo. Antes o inimigo era o nosso dono. Hoje ele é nosso inimigo. Amém? O diabo, né? Nós éramos servos do diabo. É ou não é verdade? E hoje, né, nós somos inimigos do diabo. Quem é inimigo do capeta aí? Dão glória a Deus, bem alto, Senhor. Amém, isso aí. Hã? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. Mas aquele que se torna amigo de Deus se torna inimigo de quem? Do mundo. Então você vai continuar lidando com o mundo, como amigo ou como inimigo. É você que determina se você quer lidar com o diabo como servo ou como inimigo. Se você quer lidar com o mundo como amigo ou como inimigo. É importante a gente ter o diabo como inimigo. Né? O mundo como inimigo. E as trevas como nosso inimigo. Porque aí você é filho da luz, é servo de Jesus Cristo e filho de Deus Altíssimo. Amém? E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão partindo, disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei. Esse ato, né, de comunhão, de unidade, mostra aqui de um mesmo pão, de uma mesma farinha, de uma mesma massa, ele tira um pedacinho para cada um, mostrando que todo mundo aqui faz parte da mesma família. Olha, nós somos iguais uns aos outros. Fala com o irmão que está falando, nós somos semelhantes. Mas semelhante mesmo, tá? É semelhante mesmo. Amém? Glória a Deus. Não tem diferença nenhuma. A única diferença se faz nas nossas escolhas. E aí o Senhor te dá essa capacidade. Amém? Então, quando nós comemos aqui, entenda que você faz parte do corpo de Cristo, junto com o teu irmão. Amém? E tem direito aos benefícios do reino. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. E agora nos conduz, Senhor, a uma análise da nossa própria vida pelo Espírito Santo de Deus, para nos conduzir para essa vida abundante que o Senhor deseja para a nossa vida, em nome de Jesus.